Vamos dar início ao culto nessa noite orando. Coloca no início, Jamil. Vamos entrar no culto. Coloca no início do louvor. No culto do plano eterno da redenção. Em nome de Yeshua, com a consciência de que estamos entrando naquilo que não é nosso, mas estamos entrando naquilo que é de Deus. Que não fomos nós que produzimos, mas foi o próprio Criador. Esse é o propósito da igreja. Que muita gente não entende. Porque como nós nos animamos e renovamos as nossas forças para ir ao culto e buscar a Deus. É porque nós entendemos que nós estamos buscando, não é o que nós produzimos, mas estamos buscando o que Deus produziu. Estamos buscando a revelação completa do plano da redenção eterna. Todo o mistério todo. Essa é a verdadeira razão e propósito do culto. Nós buscamos a Deus e não paramos de buscar a Deus. Não paramos de clamar a Deus, porque o Evangelho é dele. Ele produziu sozinho todo, o Evangelho todo, o mistério todo do plano da redenção eterna. E nós buscamos mais de Deus. Buscamos mais. O culto, o verdadeiro culto eterno. O culto misterioso, o culto vivo. O culto da vida eterna, da redenção, é dele. É ele quem produziu. Ninguém absolutamente dessa terra ajudou Deus a realizar o seu culto eterno, da sua redenção. Ele veio em carne, sozinho. E ele realizou. E esse é o mistério do próprio Criador, não é qualquer mistério. Portanto, a igreja, porque nós sempre estamos animados, sempre estamos buscando, sempre crendo, sempre com uma nova expectativa em cada culto. Porque nós cremos que este Evangelho é mesmo do próprio Criador eterno. A redenção, o culto eterno, o culto oficial bíblico é do Criador eterno. Ele fez em Cristo. E nós podemos clamar por isso. E podemos receber dele, graça sobre graça. Podemos receber a cada culto coisas novas, nova unção, novas revelações, novas manifestações, novos milagres, novas bênçãos. Um novo entendimento, uma nova vida. Aleluia, a igreja não está buscando uma reunião social entre os membros apenas, mas está buscando exclusivamente o Criador e a sua obra misteriosa, a sua obra eterna. Não temos outro propósito. Essa é a luz da nossa busca, esse é o nosso alvo, objetivo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alto, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Bota no início de novo, amigo. Vamos orar agora. Estou preparando os irmãos para orar. Se você não tiver essa consciência do que você está fazendo no culto, não há culto para você. O culto verdadeiro foi o Criador quem fez. E a igreja ainda está descobrindo este culto. O eterno Criador, Elohim de Israel, autor do verdadeiro culto. Um culto que não é morto, um culto que não é religioso, um culto que não é sem vida, mas é um culto miraculoso, milagroso, o culto da vida eterna. O culto vivo é o seu culto, Pai. O culto que você fez é o culto do mistério total, de eternidade a eternidade. É o culto da glória. É o culto da unção do Espírito. É o culto da Bíblia toda. O culto do Deus da criação, Pai. É muito mais do que isso. Porque você é real. E você quer manifestar toda a sua realidade ao mundo. E a igreja, toda a sua materialização, todo o seu poder,
toda a sua bondade, toda a sua graça. Você quer que o mundo conheça, que a igreja conheça. Ó Eterno, não há limites para o teu poder, não há limites para a tua grandeza, para o teu renovo. O culto não é uma coisa maçante da terra, mas o verdadeiro culto é a vida eterna do céu, daquele do Salmo 90, versículo 2, que é de eternidade a eternidade. É teu mesmo, é verdadeiramente teu, ó Deus. É verdadeiramente o teu culto. Por isso nós estamos aqui diante de ti. Nós clamamos a ti nessa noite. Porque a nossa busca, a nossa dependência é daquele que é de eternidade a eternidade. O verdadeiro Deus. A verdadeira vida eterna em pessoa. Não só de palavras, não religioso, mas que manifesta, ó Deus, que concretiza, que materializa a verdadeira vida eterna, meu Deus, que aparece, ó Deus, que se revela, que se relaciona, ó Deus, que fala, que faz e que opera a verdadeira vida eterna, meu Deus, que se faz conhecido, que vem ao mundo com todos os seus eventos de Criador, seus eventos bíblicos eternos. E então mostra ao mundo e à igreja quem você é. Sempre foi assim na Bíblia. Você nunca mostrou coisas pequenas. Você nunca mostrou dificuldades em mostrar o seu poder. Você nunca teve dificuldade alguma. Você nunca teve problemas em mostrar poderes, manifestações do teu nível, da tua capacidade, da tua natureza. Você nunca teve problemas em manifestar uma quantidade de poderes e de eventos bíblicos que convertesse nações, que convertesse o mundo, que mudasse as coisas, mudasse os tempos e as épocas. Você nunca teve dificuldade alguma em mudar o mundo de cada época da Bíblia, com seus sinais espantosos no céu e seus milagres na terra, seus prodígios e sinais. Você nunca teve dificuldade. As pessoas pensam que você tem problema com isso. O tradicionalismo diz que você tem problema com isso. Você nunca teve. A única exclusiva apresentação oficial e original tua que temos é através da Bíblia e de Cristo e da criação. E em nenhuma delas você mostrou dificuldade ou teve problema de mostrar os seus poderes, de mostrar a tua força, quão forte você é, quão capaz, quão amoroso e bondoso, perdoador. Ó Deus, você não teve problemas em mostrar o seu poder para salvar o mundo, para ajudar as pessoas, para curar, para salvar e libertar. Você nunca teve problema, ó Deus, você nunca teve problema em interferir no planeta, interferir na criação, interferir na criatura humana, interferir nos governos desse mundo, interferir no céu e na terra, em todas as matérias visíveis e invisíveis. Quando na Bíblia você teve algum problema ou dificuldade para interferir de uma forma tão grandiosa que o mundo em cada época não teve dúvida que era você? O mundo te reconheceu no meio de um planeta com milhões de deuses, milhões de religiões, milhões de ensinos e doutrinas. O mundo te reconheceu todas as vezes que você manifestou seus poderes de Criador. E a esse Deus que clamamos, ó Deus. E queremos, ó Pai, chegar a viver o que eles viveram, meu Deus. Queremos chegar a viver esta tua natureza. Queremos chegar a viver, ó Pai, essas tuas manifestações, esses teus eventos bíblicos, ó Deus. Que o mundo precisa, ó Deus. Não há saída, não há outra saída para o mundo. Sempre foi assim. O mundo sempre precisou de ti. Sempre precisou que você manifestasse o seu poder de Criador. Muitos negam, ó Deus, dizendo que não é isso que você quer, que nunca foi isso que você quis, que você não quer mostrar seu poder de Criador,
que você não faz questão, e todos eles estão errados e enganados, porque você nunca se apresentou de outro jeito na Bíblia, meu Deus. Portanto, nós clamamos a Ti para que você venha apresentar, venha apresentar-se novamente. Nós estamos clamando ao verdadeiro Criador. Sabemos que você está ouvindo. Venha com todos os seus eventos bíblicos, como você prometeu. Você prometeu, ó Deus, encher a terra do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Você prometeu, ó Pai, e ordenou uma ordem direta de profecia, de criação, ressuscitar todos os mortos. Você prometeu, ó Deus, salvar as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações. Você prometeu fazer todo o joelho dos que estão no céu e na terra se dobrarem, e toda a língua confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você prometeu, meu Deus, e essas coisas só podem acontecer com manifestações do nível de Criador. Estamos te acompanhando na Tua palavra com essa oração. Vem ajudar o mundo, vem ajudar as nações, vem ajudar as pessoas, vem ajudar a criatura humana, vem ajudar a humanidade, a história da criatura humana, a história da humanidade. Vem ajudar, meu Deus, os povos, tribos, línguas e nações. Vem ajudar o mundo, ó Deus, com as manifestações do Teu poder, com a revelação completa de Cristo, do que Cristo fez naquela cruz. Venha, ó Deus, revelar e manifestar a Tua redenção toda. Vem manifestar o Teu triunfo final, a vitória final do Criador, que é o que Você tem nos revelado. A vitória final do Criador, que não é uma vitória religiosa, não é uma conversa para boi dormir, não é uma enrolação, mas é a verdade de Deus, é a verdade do Criador, que é capaz de fazer o que diz, que é capaz de manifestar a sua vitória final sobre as trevas, sobre o inferno, sobre o mal, sobre as doenças, sobre a morte física, sobre o pecado. Você é capaz de mudar o mundo, de converter as nações. Você fez isso muitas vezes. Você fez isso, meu Deus. Você é esse ser da Bíblia. Portanto, venha com os seus eventos bíblicos, Pai, salvar essa terra, meu Deus. Leva as pessoas, ó Pai, para essa fé bíblica oficial. Faz a criatura humana voltar para a Tua fé. Durante 2000 anos, os Teus inimigos convenceram o mundo e a maior parte da igreja de que essa fé não existe mais. A fé dos profetas, que viveram eventos bíblicos, que viveram as manifestações dos poderes do Criador. A fé dos apóstolos e a fé de Jesus. Mas prova, meu Deus, que essa fé não morreu. Prova que essa é a verdadeira fé que Você quer que as pessoas tenham. A expectativa na ajuda do Criador, que criou todas as coisas, e que tem, e que pode ajudar, que pode salvar, que pode resolver os problemas do mundo, mesmo que os homens não queiram. Você é capaz. Quando o mundo não queria, Você abriu o oceano, abriu o Mar Vermelho e converteu as nações. Quando o mundo não queria e não acreditava, Você fez o universo parar e converteu as nações. Quando o mundo não acreditava, quando a maioria não esperava e não acreditava, e quando o mundo não queria, Você fez o universo voltar na sua trajetória e converteu as nações, porque Você não depende de homens para agir. Você é o Criador verdadeiramente. Em nome de Yeshua, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Prepara os corações dos que vão ouvir a Tua palavra. Meu Deus, o mundo geme. As nações estão clamando porque necessitam de Deus. As doenças, essa pandemia, as tragédias, os acidentes, as dores, depressões, as opressões malignas, as perdas. Quanto dor, quanto sofrimento, quanta violência esse mundo tem sofrido.
quantos ataques das trevas para destruir a humanidade. Você é o único que pode ajudar. Criador. Não é a igreja apenas, não é a religião, mas você, Criador, é o único que pode ajudar. O único que pode interferir. O único que pode, meu Deus, fazer coisas que não estão escritas nos livros dessa terra. Coisas que não estão no coração dos homens. Coisas que ninguém nunca viu, nem ouviu e jamais imaginou. Você é o único que pode trazer coisas novas. Criar até coisas novas. Como você mesmo disse, eu crio coisas novas. E você disse, eu crio agora todas as coisas novas. Coisas que não existiam, coisas que ninguém nunca viu. Venha, ó Deus, manifestar o teu poder e fazer essas novidades acontecerem. Para salvar a humanidade que está sem esperança. A humanidade que está sofrendo tormentos terríveis. Vem consolar os tristes, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, suprir as necessidades dos necessitados. Vem saciar a fome e a sede, os que têm fome e sede. Fazer justiça aos injustiçados, acolher os abandonados. Vem, meu Deus, manifesta o teu poder. Nós ministramos e determinamos a manifestação do teu poder. Age, meu Pai, nessa terra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Coloca o louvor conhecido. Glória a Deus. Um louvor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com o louvor. Amém? Mas enquanto nos preparam aqui o louvor, nós vamos ler um texto da palavra de Deus mais uma vez. Em Lucas capítulo, aleluia, Correntes das águas. 24. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Lucas 24. Onde a Bíblia relata coisas que o Criador fez e que hoje muitos não acham necessário, mas não existe outro tipo de coisa na Bíblia. Todas as coisas que Deus fez foram necessárias. Se Deus fez é porque foram necessárias. E porque esse é o jeito dele, essa é a sua natureza. Lucas 24, versículo 36 em diante. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito, um fantasma. Ele, porém, lhes disse: Por que estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito, um fantasma, não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles, não acreditavam que isso fosse possível. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. E Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda com vocês.
que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, a Bíblia toda. E disse: eis o que estava escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são as minhas testemunhas destas coisas. Envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Amém? Pode colocar o louvor. Nós vamos adorar a Deus com louvor, que é a continuação da nossa oração, clamando a Deus para que nos leve a conhecer tudo. Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde está o seu Deus, mas eu me lembro dessas coisas. Espera em Deus, pois eu ainda não. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele responde. Amém? Essa canção nos fala. Estamos buscando o culto do Criador eterno. Nesse momento de crise, E buscamos as manifestações desse Criador, os mistérios e as manifestações oficiais bíblicas essa dele, guerra entre a alma e o espírito, que não acabou. a ceia de Contrário do que aflição, muitos a presença pensam, de Deus, e o ao movimento mesmo tempo, oficial de Deus não esse acabou. desespero de alma pedindo ao Senhor Estamos por buscando socorro. isso, estamos clamando por isso. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus. A nossa busca, a nossa expectativa está no Criador, verdadeiramente, no próprio Criador. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Ó Deus Todo-Poderoso, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, ó Deus, ó Criador eterno, misterioso, que fala, que se revela, que se manifesta e se apresenta na terra. Só assim eu não me sinto só. Em nome de Jesus, ó Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Meu coração, como dos discípulos, não tem admitido, não tem tido expectativa em Ti. Mas depender de Ti é como viver perigosamente, crendo na expectativa. Preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Sua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, através das Tuas revelações, das manifestações, dos Teus eventos bíblicos, do Teu poder. Em nome de Jesus. Mesmo sem entender, Você está no controle, então escondendo meu coração, me amarra a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua presença, da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, no Teu amor.
teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. O tempo não pode apagar. As almas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Toda a tua capacidade. O tempo não pode apagar. Muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. A humanidade está precisando disso, ó Deus. Segura nas mãos das pessoas. E com teu poder, ajuda, ó Deus. Opera na vida das pessoas. Responde os clamores. Socorre os necessitados. Assegura de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que Quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Oh, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. Responde, Pai. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, aquieta a alma da humanidade, com as manifestações do teu poder, curando, salvando, libertando, levantando, ajudando, ó Deus. Me chama pra perto, oh, só assim eu não me sinto só. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Esse é o teu momento, Deus. É o teu momento, Pai, de mudar tudo. É o teu momento, mais uma vez, de interferir em todas as nações do planeta, com teus eventos bíblicos, com as manifestações do teu poder de Criador, mostrando à humanidade como tu és maravilhoso, como tu és bondoso, poderosíssimo, com teus milagres eternos, milagres bíblicos, ó Deus, salvando a humanidade de tudo, que tudo que eu preciso está em ti. Ó Deus, este é o teu momento, o momento da tua vitória final, completa, toda, eterna. O momento da tua vitória, meu Criador. Quando você
Mostra quem é verdadeiramente que manda. Porque está batido. Você mostra quem é o maior, quem é o Todo-Poderoso. Dentro de mim. Você mostra a sua natureza. Você mostra que não está zangado com a humanidade, nem com raiva da humanidade, nem irado com a humanidade. Mas que você se sacrificou e derramou seu sangue, todo o seu amor todo naquela cruz. Ó Criador, mostrando à humanidade que você ama a humanidade. Você amou, a tua palavra diz que você nos amou quando éramos pecadores. As pessoas acham que você só ama os santos. Porque tem sido ensinado assim no mundo, nesses 2000 anos. Mas a tua palavra diz que você amou os pecadores. Que você amou os seres humanos quando ainda eram pecadores. Provando que você quer fazer alguma coisa para ajudar. Provando que você quer salvar, curar, corpo, físico, carne e osso. Provando que você quer libertar. Provando que você quer suprir, ajudar. Provando que você quer consolar, suprir as necessidades da alma, encher o coração e a alma, o espírito do homem, que você quer dar todas as respostas, toda a razão, todo o sentido, todo o significado da existência. Você quer dar, porque você nos amou, amou a criatura humana, amou a humanidade, amou os homens quando nós éramos pecadores. Veio ao mundo e se sacrificou, provando que você quer agir em favor da humanidade, que você quer agir em favor dos necessitados, de todas as necessidades. Você não quer que a humanidade sofra, você não quer que a humanidade continue sofrendo. Nunca quis. Todos pensavam que você queria e que você permitia e que você queria o sofrimento. Todos pensavam que o sofrimento da humanidade era um propósito teu. Mas quando você veio ao mundo, você provou que todos tinham uma ideia errada sobre ti. Provou que você não tinha propósito e não tem propósito com o sofrimento da humanidade. Provou que você quer tirar o sofrimento da humanidade. Em toda a Bíblia você provou isso. Que você não quer que a humanidade sofra. Em toda a Bíblia, na Bíblia toda. Você provou que o sofrimento não é propósito seu. Você não tem essa doutrina, você não tem essa ideia, você não tem esse plano de causar sofrimento para ensinar uma lição, de causar sofrimento para que as pessoas se aproximem de ti. Você não tem esse propósito. Não é você que causa sofrimento. Você veio ao mundo e se sacrificou, partiu o seu corpo, derramou o seu sangue, e você mesmo diz na sua palavra, provando. Fez tudo isso só para provar como você realmente é. Provando que você queria levar as dores dos seres humanos. Provando que você queria levar o sofrimento dos seres humanos. Para provar que você não quer que ninguém sofra. De sofrimento algum. Nem por consequência dos pecados. Por isso você levou as consequências. Você levou o castigo, você levou os pecados, levou o castigo pelos pecados e levou as consequências. E levou todo o sofrimento. Está escrito na tua palavra, Isaías 53, versículo 4. Está escrito que você levou sobre si o nosso sofrimento, as nossas dores, nossos pecados e o castigo que nos traz a paz. A consequência dos nossos pecados, a tua palavra diz, estava sobre ele, sobre ti. E pelas tuas feridas, nós fomos curados. Está escrito, meu Deus, que você veria o resultado do seu trabalho, do seu sacrifício naquela cruz. E a sua alma, você viu, e a sua alma se alegrou, mostrando como Deus realmente é. Veio, se sacrificou para tirar o sofrimento de toda a humanidade, para tirar o pecado e o sofrimento causado pelo pecado. Você que veio tirar. E você viu
o resultado desse trabalho que você fez. E a sua alma se alegrou. Essa é a sua natureza, ó Deus. E agora vem provar para todos, através da manifestação do teu poder, ajudando as pessoas, meu Deus, salvando este mundo, mostrando como o Criador é. Nós clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, vem com teus eventos. Nós não estamos fazendo um culto de igreja apenas, um culto costumeiro, um culto rotineiro, um culto tradicional, um culto por tradição ou obrigação, ou rituais religiosos. Mas nós estamos clamando ao Criador. Cremos que você está ouvindo, cremos que você nos salvou, cremos que você está nos revelando, e cremos que você responderá o nosso clamor, ó Deus. Cremos que essa é a sua vontade, que estamos clamando pelo teu plano, pela tua natureza. Cremos que você vai manifestar novamente eventos como nas épocas passadas da Bíblia. Porque é o único jeito e a única exclusiva saída para a humanidade. O que a humanidade está precisando é da interferência do Criador com seus poderes de Criador. Dos milagres do Criador. Ninguém pode ajudar o mundo. Ninguém dessa terra em 2000 anos pode ajudar esse mundo. Mas você, Criador, sempre pôde. Você tem todo o poder. Você mesmo disse, Jesus, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não há nada que você não possa fazer para ajudar, para salvar, para mudar a história da humanidade, para mudar a história da criatura humana e da criação. E não foi para isso que você veio? Tua palavra diz que aquele que está em Cristo tem uma nova história. As coisas velhas já passaram e tudo, uma nova história se iniciou. Deu-se início a uma nova história da humanidade, da criatura humana, da criação. O mundo ainda não viveu isso. A igreja não viveu completamente ainda. Só o iniciozinho. Mas precisa viver a nova história que é oficial bíblica. Você não deu uma nova história religiosa no nível das igrejas, das denominações, das religiões. Você deu uma nova história e esse você que deu essa nova história é do nível dos eventos bíblicos do passado. É do nível de abrir oceanos, de parar o universo, de fazer milagres que mudam a história, mudam a criação, mudam o mundo, mudam os governos, mudam os tempos e mudam as épocas. Porque afinal de contas, não estamos tratando com a religião, estamos tratando com o próprio Criador. E temos que clamar e ter expectativa no teu nível. Senão não estaríamos clamando ao Criador. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos é maravilhoso. O texto que nós lemos, pode sentar. O texto que nós lemos, eu já tenho explicado aos irmãos aqui na igreja de Shekinah, onde o próprio Jesus cita a Bíblia toda e diz que essa Bíblia falava e tudo que aconteceu no passado é para falar sobre Ele, sobre Jesus. Deus dizendo todos os milagres e todas as bondades e todas as vezes que eu desci ao planeta e interferi na humanidade para ajudar os homens, para ajudar o mundo, foi a preparação da minha ajuda completa. Foi apenas o anúncio da ajuda total que viria ao mundo. Vocês estão ouvindo? Jesus mostra como o Pai honrou ao Filho. E a Bíblia diz isso, que o Pai honra ao Filho e deu a Ele todas as coisas. Todos os milagres, todas as vezes ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Todas as vezes nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que o Criador interferiu na natureza, interferiu na criação, interferiu nos governos, interferiu com eventos bíblicos, milagres, como o universo que parou,
foi anunciando a ajuda total que viria em Cristo. Deus disse, eu vou manifestar o meu poder, vou manifestar ajuda, um pouco de ajuda, em algumas épocas, em algumas gerações, em todas as épocas e gerações, mas anunciando a minha ajuda completa, a minha manifestação total, que virá, amém? No Messias, em Cristo. Amém? Porque a partir daquele exato momento de Cristo, que ele ressuscitou dos mortos, e olha que coisa maravilhosa. Durante toda a vida de Jesus, ele falava que a Bíblia falava dele. E depois que ele ressuscita dos mortos e aparece ressuscitado, um ser humano de carne e osso, nascido do ventre de uma mulher, um ser humano nascido no planeta Terra, não é? Porque as pessoas falam de Jesus como se ele fosse de outra dimensão e tivesse nascido em outra dimensão. Nasceu no planeta Terra, do ventre de uma mulher, de parto normal, e ele cita a Bíblia falando o tempo todo, falando que a Bíblia, dizendo que a Bíblia falava dele. E depois que ele ressuscita, e esse filho de Maria, carpinteiro, nascido do ventre de uma mulher, ressuscitado, nesse momento que ele fala aqui, ele está ressuscitado. Segundo as Escrituras Sagradas, ele está vivendo a vida de redenção. A vida depois de vencer o pecado todo e depois de vencer a morte física. Ele está vivendo a vida de redenção que a igreja cristã e o cristianismo, em 2000 anos, só esperavam viver na glória. Saindo daqui depois da morte, ou do arrebatamento, ou depois da volta de Cristo, ou depois do dia do juízo. O importante é que a igreja cristã, o cristianismo, que é a igreja católica e a igreja evangélica, são o cristianismo, disseram nesses 2000 anos, e os teólogos, que só viveria esse tipo de vida, só poderia ser vivida, seres humanos só poderiam viver esse tipo de vida, de vitória de Deus, na glória, em outra dimensão. Esta é a verdade. E Cristo está falando aqui, amém? Ressuscitado, vivendo a vida de redenção no planeta Terra, vivendo a vitória de Deus no planeta Terra. Cristo venceu a morte física. O ser humano recebeu, um ser humano nascido do ventre de uma mulher. Quero que vocês entendam uma coisa. Que as pessoas pensam assim, ele ressuscitou porque ele tinha poder para ressuscitar. Então ele não era humano como nós. Estão enganadas. Deus o fez humano e nasceu do ventre de uma mulher. Ele deixou a morte tocá-lo. O Pai deixou a morte tocá-lo. E a morte realmente o tocou. Ele foi morto e sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele recebeu o poder de vencer a morte física. Esse detalhe eu não tinha falado e vocês não tinham ouvido ainda. Cristo recebeu, está escrito na Bíblia isso. A Bíblia diz, pela destra poderosíssima da justiça do Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E depois que Cristo ressuscitou, ele diz o que ele recebeu. Ele fala, olha, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Ele foi fiel a Deus até a morte. Ele creu no Criador até a morte. Sabia que estava indo para Jerusalém ser crucificado. Sabia porque estava escrito isso sobre ele, mas ele não desistiu. Por amor à humanidade, ele se entregou. Foi para a morte. Sofreu como um ser humano sofre. Sentiu dor como um ser humano sente. Ele sentiu dores. Mais dor do que até um ser humano normal. Porque ele recebeu em si a carga do pecado do planeta. De toda a história da humanidade. Recebeu a carga de todos os poderes das trevas sobre ele. Porque tudo que havia sobre a humanidade, ele atraiu para ele.
A Bíblia diz que Deus tirou de nós tudo, todo o mal, e derramou sobre ele. Está escrito lá em Isaías 53. Amém? A Bíblia anunciava isso 1000 anos antes, de 500 a 1000 anos antes. Então Deus, ouça o que eu estou dizendo, um ser humano nascido do ventre de uma mulher, um ser humano nascido neste planeta, de parto normal, recebeu ao terceiro dia que estava morto, sepultado, recebeu o poder de vencer a morte física para sempre. Está escrito na Bíblia, nesse momento, e depois, o Espírito de Deus, amém, disse através dos apóstolos, que a morte física não podia mais tocar em Jesus. Por quê? Ele ressuscitou em carne e osso. Vejam, o que eu estou falando é importante. Vejam que ele provou que estava em carne e osso. Ele provou que era um ser humano vivo de novo. Pediu para comer diante deles, mostrou os pés, mostrou as mãos. Toquem, eu tenho carne, eu tenho osso. Eu sou um ser humano mesmo. Ressuscitado, mas um ser humano. As pessoas nesses 2000 anos ensinaram como se Jesus, depois que ressuscitou, não fosse mais humano. Fosse agora uma forma de Deus. Então, não é mais humano. Ele ressuscitou humano. Filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, que tinha uma profissão, que tinha endereço, nascido de parto normal neste planeta, ele recebeu o poder de vencer a morte física. Vocês estão entendendo? Um ser humano desta terra, que nascido nessa terra, recebeu o poder de vencer a morte física para sempre. E nós estamos anunciando este evento oficial bíblico acontecido há 2000 anos atrás. E esta é a mensagem da igreja evangélica e da igreja cristã. Nós não estamos pregando uma religião morta. Estamos pregando a verdadeira obra do Criador. Amém? Ele recebeu o poder. Em 2000 anos, o Espírito Santo fala comigo que em 2000 anos ninguém falou isso desse jeito. Ninguém tinha ouvido dessa forma. Ele recebeu o poder de vencer a morte física, a morte que tornou o ser humano mortal, a morte que tornou a criatura humana mortal, a morte que tornou os animais mortais, que tornou as árvores mortais. Filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, recebeu o poder, amém? O poder de vencer a morte física, de vencer. Escutem, Deus manda dizer, o mundo tem tentado esconder, em 2000 anos os teólogos têm tentado esconder, mas Deus deu ao ser humano o poder de vencer a mortalidade. O Criador deu à criatura humana, em Cristo, através de Cristo, o poder de vencer a mortalidade. O Espírito Santo está falando comigo aqui agora, está dizendo, diga a eles que o Evangelho não é uma religião morta, que o que vocês anunciam de mim, amém, é verdadeiramente o poder de vencer a mortalidade física. Consequentemente, vencer as doenças, vencer a depressão, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer tudo, a carne, vencer tudo. Vencer a carne e o desejo de pecar. O Evangelho não é uma coisa fraca, fragmentada. O Evangelho não é uma coisa fraca. Nós anunciamos, amém, o poder verdadeiro, manifestado do Criador. O Evangelho é o anúncio das obras do Criador, da vitória do Criador sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado, sobre as trevas e sobre a carne. Amém? E Deus provou isso em Cristo. Escutem, porque o que vocês estão ouvindo jamais foi ouvido neste planeta nesses 2000 anos. Nós anunciamos o poder de Deus. Nós não anunciamos uma forma religiosa.
em que nada acontece. Nós anunciamos o poder de Deus sendo manifestado na história, na criação, na humanidade. Amém? Através de Cristo. Através de Cristo e depois através da igreja. É o que vai acontecer agora. Porque a igreja ainda não tinha alcançado o entendimento que Cristo alcançou. Mas agora Deus está dando a sua igreja no planeta. Amém? A vitória final de Deus não é uma utopia da igreja. A igreja não é uma instituição perdida, sem dono. A igreja foi gerada pelo Espírito de Deus. A igreja foi gerada por Cristo. Amém? Ela é verdadeiramente o corpo de Cristo. Ele é verdadeiramente o cabeça da igreja. A igreja é verdadeiramente a obra de Deus. Amém? E a igreja são as pessoas. A igreja é a humanidade. Deus não quer que se perca um sequer. Deus não quer que nenhum se perca. Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus quer toda a humanidade. 2 Timóteo 4,4 diz, 1 Timóteo ou 2 Timóteo 4,4, porque o desejo de Deus é que todos os homens, 1 Timóteo 2,4, que todos os homens conheçam a verdade. Amém? O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. O Criador quer salvar a todos. Amém? Nós anunciamos. O que vamos anunciar? O que a igreja evangélica, a igreja cristã, o que o cristianismo anuncia? Não é uma religião de metodologias, de interpretações. Não é uma religião de rituais, práticas religiosas, repetições e de apenas palestras. Não é. Nós anunciamos o poder, a obra, o plano do próprio Criador mesmo. Amém? Nós anunciamos a vitória sobre a mortalidade física, sobre as doenças físicas e sobre o pecado. Amém? Sobre as doenças espirituais também. E sobre o inferno. E sobre todo o mal. Nós anunciamos a vitória final de Deus. Escutem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui de uma coisa que não aconteceu. Até os irmãos da igreja, eu estou dizendo a vocês, falando com vocês também. Não estou falando aqui de uma coisa mentirosa, de um conto de fadas. Eu quero que vocês, irmãos, eu sei que os irmãos estão acostumados a me ouvir, mas preste atenção no que eu estou dizendo agora, porque eu nunca falei desse jeito. Eu estou falando daquilo que aconteceu de verdade neste planeta com um ser humano. Para romper, para dar início a nova história. Por que Jesus venceu a morte? Para ninguém mais vencer? Porque o Pai, o Criador dos céus e da terra, veio em forma humana, enviou seu Filho em forma de ser humano, nascido de parto normal, um ser humano legitimamente nascido na terra, nascido nessa terra. Como? Por que o Pai enviou esse Filho como ser humano? Amém? E deu a ele o poder de vencer a mortalidade física. Para quê? Escutem nessa noite. Deus, o Criador, ia fazer isso sem propósito algum? As pessoas falam de propósito de Deus. Dizem que sofrimento é propósito de Deus, que a provação é propósito de Deus, a dor é propósito de Deus, a morte é propósito de Deus. Mas o que é verdadeiramente propósito de Deus, eles não falam. Não falavam até hoje. Porque não entendiam, porque não conheciam a Deus. Deus ressuscitou o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, nascido legitimamente nesse planeta Terra de parto normal. Deus deu a ele o poder de vencer a mortalidade física. Para quê? Amém?
Deus queria mostrar o plano dele para a humanidade. O Criador veio em Cristo para mostrar o plano da salvação para a humanidade, da vitória para a humanidade. Vocês acham que o Criador ia deixar a humanidade morrer para sempre? Vocês acham que o Criador ia deixar o inferno vencer para sempre? Acham que o Criador ia deixar o pecado existir para sempre? A morte física, as doenças, e todo o mal e sofrimento e dores? Acham que o Criador nunca ia mudar a história da criação? Acham que o Criador nunca ia desfazer o que aquele anjinho caído fez ao entrar naquele jardim do Éden em forma de serpente? Seria um Criador religioso, seria um Criador muito fraco. É a ideia que a maioria tem dele. Mas estão enganados. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E Deus manda dizer: este é o meu assunto. Esse é o verdadeiro assunto de Deus. Não é uma pregação religiosa. Mas não são rituais e ordens de culto e liturgias. Mas é o que aconteceu neste planeta com um ser humano de carne e osso. Deus deu a Cristo uma nova história, um novo começo. O ser humano nascido do ventre de uma mulher passou a viver a vida eterna. A morte física não podia tocá-lo mais. Ele venceu primeiro a morte física. Rompeu. Está escrito lá em Atos. Lá em Atos está escrito, capítulo 2 está escrito. E diz, a Bíblia diz assim, ó: a morte não pode detê-lo. Soltos os grilhões da morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Pela destra poderosíssima, pelo braço direito da onipotência do Criador. O que está dizendo? Escutem agora, que vocês nunca ouviram o que eu vou dizer agora. Deus simplesmente está usando a Bíblia, usando Cristo para dizer: eis a minha obra para salvar vocês. Eis o meu evento bíblico. Eis a minha interferência. Eis o meu plano. Amém? Vocês achavam que nunca ia acontecer no planeta Terra? Vejam aí o meu filho. Vejam Cristo. Eu ressuscitei. Eu dei a ele o poder de vencer a mortalidade física, de vencer a morte. Eu dei a ele o poder de vencer as doenças. Amém? Deus deu a ele o poder de vencer o mal. Ele venceu o inferno. A Bíblia diz que ele esmagou a cabeça da serpente lá do Éden. Deus dizendo que eu estou agora começando a desfazer tudo o que aquela serpente fez, que aquele anjinho caído fez em forma de serpente. E o mundo não acreditou, e a igreja não acreditou completamente, mas agora vai acreditar, porque Deus vai revelar e mostrar e provar ao mundo inteiro. Amém? Vai encher a terra do conhecimento da verdade. Nós anunciamos o plano real, efetivo, atual, amém? Vigente, presente do Criador. Vocês ouviram o que eu falei? O filho de Maria, nós gostaríamos de saber o sobrenome de José e de Maria. Não tem na Bíblia. Porque se soubéssemos o sobrenome, ficaria mais fácil para as pessoas entenderem que Jesus era um ser humano. Porque associaram o nome Jesus à religiosidade. Associaram a uma forma religiosa, de ensinamentos, de comportamentos religiosos, de rituais. Não, quando você fala Jesus, as pessoas só pensam religião, rituais, liturgias e essas coisas. A maior parte pensa assim. Mas precisa saber que ele era humano, nascido nessa terra legitimamente humano. E o Criador deu a este ser humano o poder de vencer a mortalidade. Para sempre. Para sempre. A morte não pode mais tocá-lo. Amém? Cristo, por meio da sua morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Para que aqueles que tinham medo da morte não tenham mais. A obra de Deus já foi feita. Mas ela é tão grande. Escutem o que eu vou dizer agora. A obra de Deus é tão do tamanho do próprio Criador que ninguém no planeta em 2000 anos acreditou que fosse possível que tivesse acontecido. Todo mundo acha que a obra do Criador mesmo, da glória, não aconteceu ainda.
Porque é grande demais, é do tamanho dele, é do nível dele. É uma obra de poderes do Criador, de todos os poderes do próprio Criador. E as pessoas dizem, nós não vimos, ainda não vimos. Onde está? Estamos esperando, só na glória. E todos estão em desespero, rodando por todos os lados. As pessoas vão para todas as religiões da terra procurando Deus, querendo que Deus manifeste o seu poder de Criador. Onde está o Criador para nos ajudar? Só o Criador pode nos ajudar, todos sabem disso. E ninguém acreditou que já aconteceu. Ninguém acreditou que já está aqui na terra há 2000 anos. Porque é grande demais. É a oficial, é a original dele. Amém? O Evangelho é o anúncio dessa obra. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder do Criador. Deus revelou a Paulo, ele descobriu que o Evangelho é o poder do Criador mesmo. Então, Deus ressuscitou o seu filho, carpinteiro de Nazaré, filho de Maria, nascido nessa terra, legitimamente de parto normal. Deus o ressuscitou e deu a ele o poder de vencer a mortalidade. Para quê? Sabe para quê? Você tem dúvida ainda? Deus chama Jesus de o segundo Adão. O que Deus está dizendo com isso? Deus chama Jesus de o segundo Adão. Todo mundo entende, qualquer criança entende isso. Significa que Deus está criando novos seres humanos. Significa que Deus está criando uma nova história humana, uma nova criatura. E não é isso que está escrito? Aquele, pois, que está em Cristo é uma nova criatura. Está anunciando, vejam que o Evangelho é mais do que a igreja pensava. É a obra do Criador mesmo, manifestada na terra. Amém? É uma nova criatura. Jesus é o segundo Adão. A obra e o plano, o projeto do Criador mesmo, do céu e da terra, está aqui há 2000 anos. E todos nós não tínhamos percebido que é mesmo a obra do Criador mesmo. Pisando aqui, tocando aqui, manifestada aqui, materializada no planeta Terra. Para sempre. Nunca mais sai daqui, nunca mais muda. Não pode ser desfeita. A obra de Deus não vai mais estar ausente do planeta Terra, ela está aqui. Amém? O Criador ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, mostrando, essa é a nova história que eu dou a vocês. Nunca mais, quem está ouvindo essas palavras vai ler a Bíblia como antes. Porque quando você olhar para João 3,16, onde diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morte, morte física e morte espiritual, doença e toda dor e sofrimento e todo mal. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a mesma vida que ele passou a ter. A vida de redenção, a vida eterna, a vitória de Deus. Amém? Na humanidade, na criatura humana, para Deus zombar do inferno. Para Deus dizer, olha aí, eu venci. Vejam, eles não morrem mais. Vejam, eles não adoecem mais. Vejam, eles não pecam mais. Deus fez a sua obra. Está escrito isso que eu estou dizendo em 1 Coríntios capítulo 15. Está escrito, e Deus fala e zomba do diabo dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque a força da morte é o pecado. E o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele continua, o próximo versículo diz, mas graças a Deus, que nos fez triunfar. Está falando da criatura humana, escuta, irmãos. O apóstolo Paulo diz, mas graças a Deus, que fez a criatura humana triunfar em Cristo. Estávamos todos condenados à morte física, todos condenados à morte espiritual, todos condenados às doenças, todos condenados. O mundo assumiu como a única existência, o mundo assumiu como a vida natural, como o ciclo da vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, adoecer, morrer. E sofrer muito.
E Deus está dizendo que Ele mudou esse ciclo. Ele quebrou esse ciclo em Cristo. Mas quem creu nele até hoje? Por isso ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê que eu sou o plano de Deus. Jesus estava dizendo: creiam que eu sou o plano de Deus. Creiam em quem me enviou. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, terão a vida eterna. Tem a vida eterna. Quando Jesus abriu a boca e disse: quem crê em mim nunca mais morrerá. Nem mesmo os cristãos acreditaram. Acharam que ele estava falando de morte espiritual, porque não é possível, porque a obra do Criador não está aqui. Não aconteceu ainda. E ele estava falando literalmente, porque ele viveu o que ele estava falando. E ele ressuscitou Lázaro, provando o que ele estava falando. Quem imaginava que um morto de 4 dias seria ressuscitado? Ele fala: quem crê em mim jamais morrerá, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele ressuscitou Lázaro. Não no dia do juízo, mas ressuscitou ali. Ele não disse, Jesus nunca disse: o dia do juízo vai ressuscitar os mortos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: chegará o dia, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem ressuscitarão. Ele disse: ele está falando de morte, de ressurreição espiritual. E Jesus ressuscitou Lázaro fisicamente. Amém? Contextualizando a sua palavra. Porque a obra de Deus não é religiosa. Porque a obra de Deus não é para o mundo espiritual. Nunca foi. A obra de Deus é para o mundo físico. O mundo de matéria. O mundo de existência. O mundo espiritual não precisa de obra de Deus. O mundo espiritual é o céu. Está perfeito. Por isso que Jesus disse: ó, o céu já está perfeito. Lembra o que Jesus disse? A oração modelo qual é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, como aonde? Na terra, como no céu. No céu, no mundo espiritual, Deus não precisava fazer nada, já estava feito. O céu é perfeito, Deus já estava reinando no céu, mas na terra não estava. A terra não estava perfeita. No céu não há morte física, no céu não há morte espiritual, mas na terra havia. Então Deus veio ao mundo resolver o problema onde estava o problema. Ninguém trata gente são. Ninguém trata gente que está curada. Só trata gente doente. Amém? E Jesus tratou. Deus veio. Ele disse: o remédio é para os doentes e não para os sãos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A existência física, a matéria. Amém? Deus veio para resolver o problema na criação, na humanidade. Olha a palavra que eu disse: Deus veio. Então, agora Deus chama todo mundo e diz: agora vocês estão entendendo o meu plano, a minha vontade, o que eu fiz? O que é o evangelho, o que é a igreja, o que é ser crente, o que é crer? O que é ser cristão, o que é cristianismo? O que é a igreja cristã? Deus está dizendo: eu vim mudar tudo. O plano do Criador está em ação. O plano do Criador está em movimento. O plano do Criador está instaurado, estabelecido na Terra, no planeta Terra, na criação. Não é um plano que ainda virá no dia do juízo, ou depois da volta de Cristo, ou na glória. Mas o plano que está aqui há 2000 anos já. Amém? Que veio em carne e osso. Habitou entre os homens. O plano de Deus veio como ser humano. O que quer dizer? Que o plano de Deus é mais importante do que o ser humano? Cristo? Não. Estou dizendo que é a mesma coisa.
o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, é o plano de Deus. Não tem como separar Jesus do plano de Deus, não tem. Ele é o plano. Ele é o plano de Deus. Com isso Deus está dizendo que a todos nós, o meu plano foi até vocês. Todos vocês acreditam em Jesus, que Ele esteve aqui, que Ele nasceu aqui. Então este é o meu plano. Não diga mais se o plano de Deus ainda não está aqui, só vamos viver na glória. O plano de viver eternamente, de não morrer mais, de não adoecer, o plano de não pecar mais, o plano de viver para sempre e de ser perfeito. Onde está esse plano? Deus diz, Ele é o meu plano. Cristo é exclusivamente, especificamente, o plano do Criador para a humanidade. Todo mundo estava esperando. Lá Isaías diz, mais um pouquinho de tempo e virá o desejado de todas as nações. Por isso que Jesus disse, abriu a Bíblia para eles e mostrou tudo que estava escrito na Bíblia toda sobre Ele. O que Jesus está fazendo com isso? Mostrando como Ele era importante. Por que Jesus está mostrando isso? Vocês vão ouvir agora. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa agora que eu nunca falei a vocês. Deus está chamando a atenção da humanidade, da minha atenção e da sua atenção, dizendo, vejam, vocês não prestaram atenção ainda, que esse Jesus que veio ao planeta Terra, Ele veio do céu. E Ele é o plano do Criador que estava aqui. Como é que está escrito? Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Vocês não estão morando num planeta em que o plano de Deus ainda não chegou. Vocês estão morando em um planeta em que o plano de Deus já chegou há 2000 anos atrás. Vocês sabem que Cristo existiu. Vocês sabem que Jesus existiu. A ciência nesses 2000 anos tentou provar o contrário. Mas só tem acontecido na arqueologia, não é? Provas de que realmente Ele existiu. E nós cremos pela fé e não pela arqueologia. Nós sabemos que é real, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos revela. A presença de Deus está conosco e nos fala. Jesus é o plano total, final, triunfo de Deus. Jesus é o troféu de Deus. Jesus é a manifestação de Deus. Amém? Deus não abandonou a humanidade. Deus não abandonou o planeta Terra. Deus tinha um plano. Desde antes de Adão e Eva pecarem, Deus tinha um plano. Vejam como, no início, Deus anuncia Cristo. Para quem? Para quem Deus anunciava Cristo? Cristo não é para a igreja religiosa. Associaram Deus, associaram igreja, associaram Bíblia à religião. Quando o primeiro ser humano pecou, o que foi que o Criador disse ao primeiro ser humano, a Eva, os dois primeiros seres humanos? Quando Deus olhou para Eva, Deus disse, da tua descendência, você é a primeira humana, fêmea, mulher, e tem Adão, primeiro homem, macho, homem, masculino. Então Deus disse a ela, da tua descendência, que nasce da mulher, da tua descendência, também é da descendência de Adão. Da tua descendência, farei o quê? Levantarei um varão, um homem, um ser humano, que esmagará. Por isso que eu digo, como Deus odeia o diabo, como Deus odeia Lucifer, como Deus planejou esmagá-lo. O Criador planejou esmagar aquele que trouxe o mal para a humanidade. Aquele que entrou para matar, roubar e destruir a humanidade. Aquele que causou a tragédia na humanidade. As pessoas dizem, mas não foi o diabo que causou a tragédia. Tudo acusa o diabo. Quem causou a tragédia foi Adão e Eva. Adão e Eva foram enganados e pecaram. Caíram no pecado, caíram no engano. Mas aquele anjo era muito sagaz, muito astuto, muito inteligente para enganar Adão e Eva.
tinha muito mais tempo de idade do que Adão e Eva? Eu creio. Então, Deus disse, eu fiz um plano para esmagar esse anjo rebelde, esse monstro que passou a tocar na minha criação e passou e tornou vocês humanos mortais. Deus deixa claro que quem fez o homem se tornar mortal foi Lúcifer, foi a serpente, o anjo caído. Amém? Está escrito, Hebreus 2, acho que versículo 5. Por meio da sua morte, Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Está escrito assim no versículo, ou seja, o diabo. Todo o mal causado no planeta Terra, na história da humanidade, em toda a criação e na natureza, foi causado pelo diabo. E Deus não tem associação com o diabo. Deus não trabalha com o diabo. Pelo contrário, no momento em que o diabo fez Adão e Eva pecarem e tornou o ser humano mortal a partir desse momento, mortal fisicamente e espiritualmente, Deus disse, da tua descendência, veja um plano de vingança de Deus contra o diabo. O plano da vingança total de Deus contra os inimigos de Deus. Deus disse, da tua descendência eu levantarei um varão, um ser humano. Do meio dos seres humanos, levantarei um ser humano que esmagará a cabeça da serpente. Amém? E Deus, quando Deus vai fazer isso? Quando o Criador dos céus e da terra colocará esse plano em ação? Ele já o fez. Em Cristo. Amém? Um ser humano do meio dos seres humanos. Como é que está escrito? E a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Na Bíblia, na linguagem de hoje diz, e a palavra se tornou um ser humano e habitou no nosso meio. Se tornou como um de nós. Amém? E agora, olha, chega a me arrepio todo. E agora, esse ser humano levanta dentre os mortos. Quebra a hegemonia da morte. Quebrou o império da morte. Amém? Ele não pecou, ele desfez a corrente de pecado. Desfez a história de pecado. Desfez, amém? A natureza pecaminosa, a natureza de pecado dos seres humanos. Ele rompe, quebra, não peca. Ele poderia ter pecado. Ele era um ser humano, foi tentado, mas não cedeu como Adão e Eva. Não se deixou enganar. Ele permaneceu crendo em Deus. Crendo no que estava escrito. Quando o diabo tentou e disse, transforma essa pedra em pão, se tu é o filho de Deus, ele disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lança-te daqui desse monte abaixo. Ele disse, não tentarás o teu Deus, está escrito. Ah, se tu se ajoelhar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, só a Ele servirás. Ele creu tanto no Pai. Adão e Eva não, Adão e Eva desistiram de crer. Duvidaram de Deus. Mas Jesus não. Ele creu, amém? Venceu o pecado. Quebrou essa natureza pecaminosa do ser humano. Quem crê nele, amém? Esse poder de vencer a natureza pecaminosa é dado a você. Tudo que Deus deu a Cristo, Ele deu para dar a toda a humanidade. Deus deu dizendo, olha, mesmo que vocês não queiram, o segundo Adão já existiu. Amém? E eu já comecei uma nova humanidade. Eu já comecei uma nova história. É o mistério total de Deus que está na terra, que está entre nós. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Por isso nós temos expectativa em Deus. Porque não é um culto religioso. Não é um culto que a gente faz o culto aqui, faz culto terça, faz culto sexta, faz culto domingo e vai continuando apenas. Nós temos expectativa no Criador. E nessa expectativa o Criador tem nos revelado. Amém? Glória a Deus. E está nos dando a resposta que queremos, que precisamos. Cristo é o plano de Deus. Real, vivo, acontecido, realizado, cumprido, executado, operado, existente nessa terra. O Filho de Nazaré, capiteiro de Nazaré, ele é o plano do Criador para começar uma nova história da humanidade. Que história é essa? Uma história no nível do Criador. Uma história no nível de Deus. Uma história miraculosa mesmo. De milagres. Só de milagres. Uma história só de poder. Amém? Uma história sobrenatural. Uma história celestial. Não é uma história qualquer. Se você crer nessa noite, você vai começar a viver essa história. Amém? A história celestial já está aqui há 2000 anos. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Aleluia! Cristo é o plano de Deus e Cristo é o triunfo de Deus. Deus o ressuscitou e não parou aí. Deus ressuscitou este ser humano. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, né? O Espírito Santo está falando comigo assim, está dizendo: Deus se fez humano para que vocês recebam o que Deus queria dar a vocês. Deus não se fez humano à toa. Não existe um ser tão inteligente ou mais inteligente do que o Criador. A Bíblia diz que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria e que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus, o diabo não consegue, não conhece Deus. O diabo não sabe quanto poder Deus tem. Essa história de valorizar o diabo e valorizar Lucifer, dizendo que ele era perfeito e que ele conhecia Deus todo, mentira. Ele não conhece a Deus, porque se ele conhecesse, ele não teria feito o que fez. Não conhece a Deus. Deus é inteligente. A inteligência de Deus é superior a toda inteligência da criação, porque Deus não está no nível de criação. Amém? Ele é o Criador. Deus não está no nível de existência. Ele é antes da existência. Foi Ele que inventou a existência. Foi Ele que criou a existência. Amém? E Deus mandou o seu Filho como um ser humano com o propósito inteligente. Da inteligência. Isso que eu estou falando não é à toa para ganhar tempo, não. Deus mandou o seu Filho como humano com o propósito inteligente da inteligência do nível de Criador. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está mandando dizer isso? Para que vocês entendam a importância de Cristo. Para que vocês entendam a importância dele ter se tornado humano, morrido a morte humana. Amém? E ter ressuscitado e vencido a mortalidade humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Em todas as cartas dos apóstolos, eles falam da sabedoria de Deus, da sabedoria do alto. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: esse mundo não tem sabedoria? Pois a sabedoria que eu estou falando não é da sabedoria deste mundo. A sabedoria dos poderosos desse mundo que se aniquilam, mas eu estou falando da sabedoria do alto, que é perfeita. Ele diz: o Espírito de Deus que conhece as profundezas do Criador, Ele é quem nos revelou o plano do Criador, e mostrando a todos vocês como é sério o fato de Deus ter enviado o seu Filho como ser humano. Porque Deus queria interferir na humanidade.
Todo mundo esperava o agir de Deus. Quando o Criador vai agir? Então ele manda o seu Filho como ser humano. E essa é a ação de Deus para a humanidade toda. Até para Adão e Eva e até para o último ser humano que nascer neste planeta. Amém? Cristo é a ação de Deus para o mundo, para os cientistas. Amém? É mais poderosa do que a ciência dessa terra. É mais poderoso, amém? Do que os filósofos, do que os doutores, do que os reis, do que as dinastias, do que as civilizações, do que os governos, do que os presidentes e príncipes. Ele é mais poderoso do que a natureza. Ele é mais poderoso do que o universo. Ele é mais poderoso do que o tempo. Ele é mais poderoso do que tudo. Cristo é a ação do Criador para o mundo, para o planeta, para a humanidade, para todos nós. Amém? Aleluia. Deus quer que todos vocês, todos nós, Deus diz, eu quero que vocês se incluam. Quero que vocês se incluam nisso. Incluam-se nisto. Não fiquem de fora do plano de Deus. Não façam como Adão e Eva e duvidem. Não duvidem. Não foi isso que Jesus disse aqui a eles? Por que passam? Por que vocês estão tão perturbados? E por que passam tais pensamentos na vossa mente, no vosso coração? Cristo é mesmo a ação de Deus. Cristo é mesmo o plano do Criador. Vocês estão entendendo? Aqui o Espírito Santo está falando comigo agora, está dizendo... O que eu estou dizendo a vocês é que dentro do planeta Terra, do planeta mortal, de mortalidade, dentro do planeta Terra de ausência de milagres, planeta que tinha ausência de milagre, depois que Adão e Eva pecaram, na vida das pessoas e dos países, embora Deus interferiu várias vezes, dentro do planeta Terra de ciência, de natureza e de forças espirituais das trevas e de anjos que interferem. Mas vamos falar dentro do planeta Terra de seres humanos e de mortalidade, porque a realidade humana é mortal. Era mortal. Até a natureza morre. Até as estrelas morrem. Então não é só na Terra, é no universo. Dentro desse universo, dessa criação, que passou a ser mortal, porque antes não era, a Bíblia prova que não era, porque Deus não criou a morte. Vocês viram que eu provei aqui que, em Hebreus 2:5, que é um dos versículos que provam que a morte vem do diabo. A morte é o diabo, a morte física e espiritual são causadas pelo diabo. Foram causadas pelo diabo, através do pecado, mas foi o diabo que causou. Porque o pecado, ele sozinho não teria força de matar ninguém. O pecado não tem força de matar. O pecado precisa de um espírito por trás. O pecado, o que é o pecado? Uma atitude humana. Errada, contra Deus. Mas o que causa a morte física? São demônios. São forças das trevas que tornou o homem mortal. São forças que a ciência não consegue explicar porque é sobrenatural. E nesse mundo, e nesse universo, e neste mundo de mortalidade, Deus entrou. Quantas vezes os irmãos viram, nós estávamos no caminho certo, lá em Hebreus 10:5, onde Deus, falando de Cristo, fala, ao entrar no mundo, o Espírito de Deus ecoa a sua voz eterna, de eternidade a eternidade, anunciando a entrada de Cristo no mundo. No Salmo 24, o próprio Criador, falando da entrada de Cristo no mundo, diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Falando sobre Cristo. Salmo 18 diz que Deus abriu, que Deus deu o poder a Cristo, e Deus abriu o céu e desceu em Cristo. 2 Coríntios 5:19,
Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando os homens seus pecados. Amém? É isso que o Espírito Santo está mandando dizer a vocês. Neste mundo de mortalidade, que vocês só conhecem a morte, só conhecem mortalidade, porque a velhice, o ser humano não envelhecia antes, mas passou a envelhecer depois do pecado, causa da morte. Não é? Porque o envelhecimento é a degradação do corpo físico, da matéria física. Não é? É a morte da matéria física, gradualmente. Então, Deus, nesse mundo mortal, de mortalidade, Deus vem, amém? Com o poder que desfaz essa mortalidade. Deus entrou no planeta com o poder de desfazer a mortalidade. O poder que está aqui não é pequeno. Amém? Nós temos a entrada daquele poder que acaba com a mortalidade. E com as doenças, e com o pecado, e com as trevas, e com o mal. Deus não fez uma obra fraca e fracassada. A obra de Deus. O mundo ainda não conhece, a igreja também não. Mas a obra de Deus está sendo revelada e vai ser revelada completamente. E ela é a obra do próprio Criador. Amém? Que vai acabar com a raça do diabo e do inferno inteiro. É a obra que mudará todas as coisas. É a obra de Deus, é real, verdadeira. Amém? Durante 2000 anos, muitos pensaram que Deus não queria que falasse dessas coisas. Deus não quer que nós falemos de coisas sobrenaturais. Deus não quer que falemos de poderes, de raios de Deus, milagres e eventos bíblicos. Deus não quer que nós falemos de poderes. E falaram de Deus de uma forma piedosa, com falsa piedade, de uma forma religiosa. E a Bíblia diz, eles têm aparência de piedade, mas negam a Deus o poder de Deus. O Evangelho não é falsa piedade. O Evangelho não é movimento religioso. Mas o Evangelho é o plano do Criador para mudar tudo. Amém? Para que a glória seja dada a Deus. A morte não dá glória a Deus. A doença não glorifica a Deus. O pecado não glorifica a Deus. O diabo não glorifica a Deus. O inferno não glorifica a Deus. Vocês estão ouvindo? A degradação do corpo físico não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Cristo glorifica a Deus. Amém? A vitória glorifica a Deus. O poder que vence a mortalidade glorifica a Deus. Essas coisas ruins zombam de Deus. A morte zomba de Deus. A doença zomba de Deus. O sofrimento e a dor zombam de Deus. Não é plano nem propósito de Deus. Zombam de Deus, destruindo a humanidade, causando dor às pessoas inocentes, causando dor aos filhos de Deus, causando dor à criação. Mas Deus fez o seu plano em Cristo, amém? E esse plano será manifestado sobre toda a humanidade. Qual é a igreja que tem poder de fazer isso? Deus levantará, Deus manifestará o seu poder, Deus cumprirá o que está escrito, amém? Encherá a terra do conhecimento da glória dele e fará a humanidade viver o que Cristo viveu. Vejam para onde Deus está chamando vocês, Deus está nos chamando. Deus não apenas deu ao filho de Maria, um ser humano nascido neste planeta, o poder de vencer a mortalidade física e as doenças, e o pecado e o diabo. Ele não só deu esse poder de vencer as coisas daqui, mas ele o fez assentar-se no seu trono. O Criador fez o ser humano nascido neste planeta, de parto normal, amém, legitimamente humano, sentar no trono do Criador. Enquanto o mundo, durante 2000 anos, ouçam, enquanto muitos te disseram, e você também disse, que Deus não gosta muito da humanidade. Depois do pecado, Deus ficou zangado, ou Deus está irado com a humanidade. Muitos dizem isso. E que o plano de Deus é que as pessoas sofram, para que tenham depois
paguem aqui pelos seus erros, e então vão se aperfeiçoando, como é a doutrina do Espiritismo, como é a doutrina do Catolicismo, como é a doutrina de muitas vezes até dentro da igreja evangélica tem algumas doutrinas sobre isso, alguns ensinamentos errados, e como é a doutrina de várias religiões budistas, como o purgatório, que é a doutrina católica, que dizem que o plano de Deus é que a pessoa sofra em algum momento para pagar pelos seus erros, para que se torne melhor, se torne mais santa, mais perfeita, mais agradável a Deus, mais aceitável diante de Deus. E acham que toda dor e sofrimento que o ser humano sentir, é Deus quem quer. Escute, esse ensinamento, essa declaração é uma mentira do diabo para que ele fique à vontade fazendo farra sobre os seres humanos. Para que ele continue causando sofrimento às pessoas, sem as pessoas rejeitarem, sem as pessoas reclamarem. Para que as pessoas aceitem toda a tirania, toda a perversidade que ele quer causar na vida das pessoas. Porque enquanto as pessoas ensinam que o plano de Deus é isso, o sofrimento, há pessoas que ensinam que Deus trabalha até com o diabo. Que Deus manda o diabo tocar nas pessoas e causar sofrimento para desenvolver, para evoluir. É a doutrina do evolucionismo dentro da igreja? É um evolucionismo espiritual? Enquanto as pessoas ensinaram isso durante 2000 anos, Deus pegou um ser humano, nascido legitimamente no planeta Terra, de parto normal, e assentou no trono do Criador. Para quê? E Deus olha para ele agora no trono e o chama de segundo Adão. Porque quando Deus usou o apóstolo Paulo para dizer isso, Cristo já estava no trono. E Deus chama a atenção de todos nós, irmãos. Vocês sabiam disso? Há versículos da Bíblia que Deus fala assim: olhem para o meu filho que está no trono. Ele é o segundo Adão. Olhem onde ele está. Ele é o segundo Adão. Ele é a nova vida que eu preparei para vocês. Ele é a nova vida que eu preparei para a humanidade. E você que está ouvindo isso pode achar isso é grande demais para ser verdade. Não é possível que já esteja aqui. As coisas de Deus são reais. Por isso, em algum momento, Deus tinha que falar e revelar. Em algum momento você ia ter que ouvir essas coisas. Porque são reais. O que não é real não é ouvido nunca. É só enrolação. Mas o que é real é ouvido, é falado, é provado. Amém? Ele está no trono. Amém? E agora, a Bíblia diz que o projeto de Deus é nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho. Ainda há um versículo que diz assim, ó: estamos assentados em Cristo, à direita de Deus, pela fé nele. Amém? No mundo onde não há perfeição, não havia perfeição e havia mortalidade. Nesse mundo que não havia perfeição, que não havia nada totalmente santo, não havia nada santo, nada puro, nada verdadeiro, não havia verdade no mundo. Você está entendendo? Deus pega um ser humano e assenta no trono do Criador. Amém? Manifestando o poder da perfeição eterna. Manifestando a santidade total no ser humano. Amém? E na ligação que esse ser humano tem com os outros seres humanos. Por isso que o Dr. Telly Osborne sempre diz nos seus vídeos, sempre dizia nas suas pregações, que Cristo é a nossa conexão com Deus. Aleluia! Ele está assentado no trono. A Bíblia diz: Deus o assentou à sua direita no trono e pôs todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Escute o que Deus está mostrando. Deus, além de ter dado a vitória total aos seres humanos, por meio de porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a vida eterna. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês sabiam que a ciência desta terra, deste planeta, a ciência física, química, física quântica, seja o que for, não tem explicação sobre o que é pecado, como o pecado acontece?
Não tem explicação da origem, não tem explicação da morte física. Não tem. É mistério ainda. Não tem explicação das forças das trevas. E agora Deus está dizendo que deu a vitória ao ser humano sobre o pecado, sobre as forças das trevas. Em Cristo, todos vencerão o diabo, o pecado, as forças das trevas, as doenças e a morte física e todo o mal. Amém? Deus não é uma religião morta. Deus é vivo. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos terminar nessa noite. Mas há muito ainda para ser falado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus deu a vitória em Cristo. Sai por lá ali, ó. O anúncio. Lá no canto direito. Aleluia. Vamos orar. Se você que ouviu nessa noite, creu. Deus estará rompendo milagres. Esses milagres estão presentes em Cristo. Nós temos uma conexão. Aleluia. Temos um representante. Abaixa mais. Vamos louvar a Deus, vamos orar. Diante do que você ouviu nessa noite, Deus está rompendo e vai romper milagres. Deus vai romper poderes. Deus está rompendo eventos bíblicos. A interferência de Deus não é utopia. A igreja viverá agora tudo de Deus. O mundo viverá tudo de Deus. Deus não tem dificuldade nem problema algum em manifestar todo o seu poder. Deus zombou do diabo ao ressuscitar Cristo dos mortos. Deus zombou da serpente, do Éden. Deus zombou do anjinho caído, que entrou no Éden em forma de serpente. O Espírito Santo está falando comigo, está dizendo, como está nos Salmos, Deus se ri deles. Deus zombou deles. Pode abaixar mais. Deus zombou do anjo caído, que entrou no Éden em forma de serpente, ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Amém. Ao dar a Cristo a vitória sobre o pecado, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém. Ao fazê-lo assentar à sua direita nos céus, Deus zombou das trevas. Aleluia. É isso que está escrito em 1 Coríntios 15. Onde está a morte a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu o poder da mortalidade, da humanidade, da criação, da natureza. Amém? Do universo. Cristo venceu os poderes que governavam o universo. Cristo venceu o reino que era vigente no universo, o reino da mortalidade. Cristo venceu. Deus levantou os seus filhos dentre os mortos. Deus levantou aquele ser humano dentre os mortos. E a Bíblia diz que Deus o tem como campeão.
Deus, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, que se nomeia no céu e na terra. Amém? E para que diante dele, diante do seu nome, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esta é o verdadeiro propósito, único, exclusivo e específico de Deus. Amém? Dar ao ser humano a vitória sobre todas as coisas, como ele deu a Cristo. Para quê? Para que aí sim o diabo foi envergonhado, a morte foi envergonhada, foi destruída, a serpente foi esmagada, sua cabeça foi esmagada. Aleluia! O pecado foi vencido, a carne foi vencida, o desejo de pecar foi vencido. Tudo que o diabo fez naquele Éden e tudo que o diabo fez na história da humanidade, Deus venceu em Cristo. Aleluia! E agora, aleluia, o nome de Deus será glorificado. Amém? E cada vez que alguém conhece e recebe de Deus, o nome de Deus é glorificado, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da vitória do Criador, como as águas cobrem o mar. E a Bíblia diz, está escrito, então haverá novos céus e nova terra. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro, quando todos conhecerem a Deus. Todos conhecerão a Deus. Todos conhecerão o plano do Criador e a vitória de Deus. Todos verão que não era uma religião do que a igreja pregava. Todos verão que a igreja não falava de religião, mas a igreja falava do plano do Criador de verdade. O mundo não reconhece ainda, mas logo, logo em breve, o mundo reconhecerá que a igreja, que Deus fala através da igreja. Que o Criador se manifesta através da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, solta o louvor. Em nome de Jesus, nós ministramos nessa noite a interferência de Deus e a vitória que Deus deu em Cristo. Essa vitória, ela é tão grande que você tem nos revelado e tem dito, filho, esta é a vitória daquele que é de eternidade a eternidade. O mundo ainda não percebeu, e a minha igreja também não, o tamanho da vitória na qual eles estão envolvidos. Não entenderam ainda, não perceberam ainda a grandeza. Por isso que eu tenho te revelado aquele texto de Efésios 1, onde diz, para que vocês recebam o Espírito da revelação, para que conheçam a grandeza da herança, amém? Para que vocês conheçam a suprema grandeza do poder de Deus e a operação da força do seu poder, que manifestou ao ressuscitar Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos céus acima e pôs todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por isso está escrito, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. A vitória daquele que é de eternidade a eternidade, o Espírito Santo manda dizer a todos vocês, já está em ação na terra há 2000 anos. Está aqui a vitória daquele que é de eternidade a eternidade. A vitória do próprio Deus está aqui na terra há 2000 anos. E agora está se revelando completamente a sua igreja, para que o mundo conheça. Se você crê nessa noite, agora mesmo, nesse exato segundo, você vai experimentar um poder que você nunca antes experimentou. Eu sinto a presença, eu sinto esse poder nessa noite. Olha aí o louvor confirmando. Derrama todo o seu poder. Eu sinto o poder daquele que é de eternidade a eternidade dizendo, busca mais, clama mais, busca mais, para que você conheça mais, tem tudo. Eu vou te mostrar tudo. Tudo que eu escrevi é real, tudo que está escrito é real, tudo que está escrito vai acontecer, de bom. O triunfo do Criador, onde ele zombará de todos os seus inimigos para sempre.
vai acontecer. Aconteceu em Cristo, vai acontecer em toda a humanidade. E na criação e no universo. O diabo não pede por esperar. O Criador de toda a criação, de todas as coisas criadas. Aleluia. Fez a sua obra está em ação. Está sendo revelada. Durante 2000 anos, os inimigos de Deus tentaram impedir que a igreja conhecesse. Mas o próprio Deus veio em pessoa, em espírito, para garantir que a igreja conheça. O Espírito Santo está aqui. Amém? O diabo não pode contra ele. Amém? Ele está revelando a igreja, vai revelar toda a igreja no planeta Terra. O cristianismo inteiro vai conhecer o plano de Deus todo. O diabo não poderá impedir. Acabou pro diabo. Acabou. Coitado dele. Tadinho do diabo. Acabou para ele. Ele foi neutralizado. Ele foi totalmente neutralizado. Não tem mais nada para ele. Ele não tem mais nada. Ele não vai poder fazer mais nada com a humanidade. Ele foi completamente neutralizado. Ele não terá mais importância alguma, não terá significância alguma, ele não terá poder algum, não terá ação alguma, não terá reino algum, não terá casa, não terá morada, não terá habitação, ele não terá nada. Levantou-se contra Deus, receberá sua recompensa, seu castigo. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus, eu ministro o poder da vitória de Deus, os milagres de Deus, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão oprimidos, depressivos, sobre aqueles que estão com problemas, sobre aqueles que estão apertados, sobre aqueles que estão em grande sofrimento, grande dor, grande tormento. Meu Deus, e também ministramos sobre as crianças do planeta Terra, todas as crianças, ó Deus. Principalmente aquelas que estão em sofrimento, aquelas que estão, ó Pai, presas, aquelas que estão torturadas, maltratadas, aquelas que estão abandonadas, principalmente os órfãos, ó Pai, as crianças, meu Pai, que têm sofrido violências e abusos e pedofilias, ó Deus, em nome de Jesus, nós ministramos a vingança de Deus contra os inimigos de Deus que têm planejado e têm agido contra as crianças, que têm tentado confundir a mente das crianças com ideologias, que têm tentado atingir os teus pequenininhos. A tua palavra diz: deixa vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino de Deus. Da boca das crianças flui o perfeito louvor. Deus se vingará de todos aqueles que querem confundir a mente das crianças e de todos aqueles que estão se levantando para atacá-las, para atingi-las, para feri-las. Deus mesmo em pessoa defende as crianças. Nós ministramos a defesa total de Deus e oficial sobre as crianças do planeta. Ministramos sobre os jovens, sobre os adolescentes que têm sido influenciados com ideologias, com ataques na mente, para que eles se suicidem, para que aumente o índice de suicídio. Nós ministramos sobre os jovens e adolescentes, que eles sejam libertos, que eles conheçam a Deus, que eles sintam a presença de Deus, o poder de Deus. Meu Deus, que a mente deles, nós ministramos, todo mal saia da mente dos jovens e adolescentes, abandonem a mente dos jovens e adolescentes. Nós ministramos, nós profetizamos, nós ministramos o plano da vitória de Deus sobre os jovens e sobre os adolescentes. Em nome de Yeshua, o diabo não vai tomar posse, não vai carregar os jovens e adolescentes dessa geração. Deus tomará eles. Eu profetizo, eu ministro vida eterna sobre eles, novo nascimento. Eu profetizo a mente de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos contra esse espírito de variantes de Covid. Nós profetizamos, nós ministramos a vitória de Deus contra todo espírito de mortalidade, contra toda mortandade que assola meio-dia. Nós profetizamos e ministramos agora em nome de Jesus a cura, a recuperação. Nós ministramos, meu Deus, o teu poder. Amém. Pega o outro também. O ventilador soprou aqui e tirou. O ventilador soprou aqui e tirou do lugar. Mas nós ministramos em nome de Jesus. Recebam nessa noite milagres de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus nunca mais vai sair de perto de você
A vitória de Deus está na terra para ficar. Amém? O reino de Deus foi estabelecido. O reino de Deus agora será expandido para toda a terra. Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra. Então virá o fim. Que fim? Fim de destruição? Não. O fim, a vitória final do Criador. Amém? A glória, a paz na terra. A alegria, amém? A tranquilidade, o consolo, o conforto, a cura, a saúde, a vitória, a prosperidade, amém? A comunhão com Deus, a perfeição, amém? Um mundo sem pecado, um mundo de alegria, de vitória. Esse é o que Deus planejou para a humanidade, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus abençoe a todos. Sexta-feira estaremos de volta, amém? Às 19 horas em nome de Jesus. Shalom e até sexta-feira. Deus abençoe a todos. Aleluia.